Tem como título Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. E hoje a gente vai falar sobre acusadores. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Esvazia agora todo o nosso entendimento que nós temos para receber de Ti aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco como o Senhor iniciou falando desde o início desse culto. Só queremos dar continuidade, Pai, àquilo que o Senhor iniciou em nossas vidas, Pai. Então fica à vontade nesse meio, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito tocando aos nossos corações. É tudo que eu te oro, Pai, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Porque com esse texto, a gente vai ter um panorama para que a gente entenda a necessidade real de falarmos sobre os acusadores que se levantarão nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Perceba que nesse versículo 3, o apóstolo Paulo ele citou que os homens nos últimos dias serão caluniadores. E essa palavra foi traduzida do grego, que diz diabolos, que é traduzida mais frequentemente no Novo Testamento como diabo, acusador, difamador. Mas na forma como ela é usada nesse texto, ela retrata um sistema judiciário que está transbordando com processos legais de acusação e difamação. Se a gente pensar direitinho nessa palavra, é como se o Espírito Santo, há 2000 anos atrás, estivesse nos alertando que nos últimos dias as pessoas se sentirão como se o próprio diabo tivesse sido liberado com toda a força no sistema judiciário para acusar, difamar e nos interrogar. Eu não posso saber a motivação real do coração do apóstolo Paulo ao escrever esse texto, mas de alguma maneira a palavra diabo vem para nos precaver com um tempo estranho no fim desta era. Um tempo em que as pessoas acusariam e difamariam uns às outras de maneiras excessivas, achando mais fácil processar, achando mais fácil discutir, brigar, do que simplesmente sentar, conversar e resolver. Esta é uma das eras onde nós temos testemunhado o maior número de divórcios, é verdade ou não é? Mas por que essas pessoas estão tão preocupadas em acusar? Por que essas pessoas estão tão preocupadas em caluniar, apontar os defeitos, apontar os problemas, ao invés de simplesmente sentar e resolver seus próprios problemas? É exatamente em relação a isso que essa expressão caluniadores e acusadores nos adverte antecipadamente. Esse texto nos adverte, nos alerta que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo hoje, pessoas se levantarão apenas para apontar o dedo, acusar, te difamar, degredir a sua imagem. E é o que nós estamos vivendo hoje. É só a gente abrir as nossas redes sociais e ver
uma igreja sendo apedrejada, acusada, pastores, líderes sendo difamados, cultos, programações sendo distorcidas, zombadas. Em Apocalipse 12:10 diz: então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. O diabo, ele é descrito de maneira apropriada como um acusador. E é no meio disso que fica o questionamento, para mim e para você. Qual papel nós estamos assumindo na nossa casa? No meio da nossa sociedade, na nossa família, nós temos sido o acusador ou o acolhedor? Nós temos sido o acusador ou o apoiador? Acusador ou o ajudador? Nós temos que tomar muito cuidado, porque as nossas atitudes podem revelar mais de Deus ou mais do diabo. As nossas atitudes revelam quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. O papel do diabo que é acusar. Então, não assine um contrato sendo estagiário do diabo, porque é o que a gente vê. Um estagiário numa empresa, é verdade ou não é, faz todo o papel do seu chefe. Ele faz tudo. Nós não podemos assumir esse papel. Nós estamos aqui para ser uma igreja que acolhe, que ama. Se nós prestarmos atenção, o fato desta palavra diabos ser usada em 2 Timóteo, nos diz claramente o que acontecerá nos últimos dias. Essa prática de acusar, de ser acusado, vai querer se instaurar nos nossos dias, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. Qualquer tipo de dificuldade, problema, a primeira vontade vai ser apontar o dedo, se justificar e a culpa não é minha. Não fui eu. Mas Deus quer que nós mantenhamos a nossa cabeça no lugar. Ele quer que, como um cristão sério, nós aprendemos a chegar a um acordo um com os outros e resolver as nossas dificuldades, resolver os nossos problemas, resolver as nossas diferenças de maneiras maduras. Ao lermos a Bíblia, nós podemos perceber que a lista que Paulo dá dos sinais que indicam os últimos dias estão sobre nós. Filhos que não respeitam, não obedecem pais e mães, soberbos, mentirosos, caluniadores. Isso é o que a gente mais vê. É atual. Isso que está escrito há anos não nos espanta, porque o Espírito Santo está nos mostrando através da sua palavra, nos preparando. Mas tendo a nossa palavra, a palavra de Deus como base, nós podemos ficar tranquilos, porque nada está perdido. A gente não precisa se preocupar. Se a gente decidir ter Deus como nosso Senhor, servir a Ele, a sua palavra, o poder dele restaurador vai atuar na nossa família, vai atuar na nossa casa, vai atuar no nosso trabalho.
quando nós abrimos brecha para que o Espírito Santo haja nos nossos dias, tudo vai fluir conforme a vontade dEle. Mas você deve estar se perguntando como as minhas atitudes podem demonstrar que eu decido pelo Senhor, diante de um cenário que só me leva a apontar o dedo, para um cenário que hoje em dia é mais fácil eu acusar, mostrar os defeitos. Em primeiro lugar, não aponte, acolha. Em Gálatas 6, do 1 ao 3, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido, repita comigo, surpreendido. Repita comigo, surpreendido. Em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Repita, mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Repita comigo, uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Devemos prestar atenção no que esse texto diz. Nós precisamos restaurar o nosso irmão com mansidão, levar o fardo um dos outros, porque tem uma lição ainda maior para nos ensinar. Esse texto tem uma lição maior para nos ensinar. Por quê? A igreja de Cristo recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito, nós andamos segundo o Espírito, nós somos guiados segundo o Espírito, nós produzimos os frutos do Espírito, mas nós não estamos ainda no céu, nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos ao errar, a nossa carne, nosso desejo pecaminoso, a nossa vontade de fazer o mal, inclinando todos os dias para fazer algo de errado. Nós fomos sim libertos da condenação do pecado e do poder do pecado. Eu creio nisso. Mas ainda estamos na presença do pecado. Ele está ao nosso derredor, esperando apenas um vacilo. Se nós estamos sujeitos a fraquezas e quedas, é nesse contexto que a igreja age como uma comunidade terapêutica, ajudando uns aos outros, um segurando a mão do outro. Não é nosso dever, nossa tarefa, apontar o erro do seu irmão, da pessoa que está do seu lado, não. Essa tarefa já quem está fazendo é o diabo. Claro, nós não vamos compactuar com o pecado, com o erro, nós não vamos achar bonito, nós não vamos aplaudir. Mas nós vamos acolher, mostrar o caminho, segurar, ei, você não está só. A sua casa não é um lugar de confronto. A sua casa não é um local de acusação. Aqui a igreja não é um local de acusação. Você que chegou aqui pensando que o seu passado foi horrível, terrível, não tem perdão. Ninguém está aqui para apontar o seu erro. Você simplesmente chegou aqui para ser amado. Esse é o nosso convite, para que você venha e seja amado, experimente desse amor da mesma forma que eu fui amado um dia. Claro, nós vamos sim receber o confronto, que é necessário.
É necessário o confronto para o nosso crescimento. É muito importante a gente entender a diferença, porque corrigir alguém não significa expor a pessoa ao ridículo, não significa humilhar. Uma coisa que eu sempre aprendi é que se for para elogiar, a gente vai elogiar em público, na frente de todos. Mas quando for para corrigir, vai ser um secreto, vai ser a sós, porque não tem necessidade da gente estar expondo os problemas, defeitos e falhas dos outros. Em Mateus 12, 18 a 21 diz assim: eis o meu servo a quem escolhi, meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. A sociedade quer sim esmagar o que está quebrado, apagar o que está quase sem chama, mas Jesus, ele veio fazer o contrário disso. Ele veio levantar o caído e transformar aqueles que estão sem luz em luz do mundo. Se por algum momento você achou que não tem mais esperança, você não tem mais chance aí, essa mentira do diabo está quebrada agora em nome de Jesus. Você é luz do mundo. Nem Jesus, que tinha todo o direito de apontar e de jogar uma pedra naquela mulher adúltera, ele fez isso. Ele era o único que podia pegar um tijolo e jogar nela. Mas ele simplesmente amou. E porque eu e você nos limitamos a abraçar, a perdoar, a amar quem está caminhando junto com a gente, a amar o mais fraco, a mostrar o caminho. Nós precisamos ir até as pessoas e estender a mão. Nós precisamos levantar ela novamente, consolar com palavras brandas, abraçar, com um abraço de uma mãe para um filho. Nós não podemos deixar as pessoas vir e ir nas nossas vidas e a gente não demonstrar o amor de Cristo. Eu sempre falo isso. Se nós não estamos mostrando Cristo com nossas vidas, há algo de errado nas nossas vidas. Deus está falando claramente conosco para que nós, que vivemos nesses últimos dias, estejamos cientes, prontos, preparados, para quando o acusador se levantar, ele não ter argumento nenhum sobre nossas vidas. E nós que estamos prontos, devemos estar dispostos a estar mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor, que elas também têm um Deus que a ama, que cuida, que liberta, que salva, que perdoa seus pecados, que perdoa as suas falhas. Se nós dermos ouvidos ao que Deus diz
e edificar a nossa vida sobre a sua palavra. Edificar a nossa casa sobre a rocha. Nós vamos ter uma vida forte. Nós vamos ter uma família forte. Nós vamos ter relacionamentos fortes. Nós vamos ter ministérios fortes, que não se abalará com acusações, com mentiras, com disse-me disse. Vamos estar simplesmente alinhados a um só propósito, a uma só verdade, a palavra do nosso Deus. Hoje o convite é para que a gente recolha as nossas mãos que estão apontando e estenda por braços estendidos, prontos a abraçar, prontos para cuidar. E em segundo lugar, recupere o tempo perdido. Em Efésios 5, 15 e 16 diz: portanto, vede prudente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo quer dizer recuperando, resgatando. Nós não temos mais tempo para perder. O Senhor já nos alertou que a colheita é muito grande. São poucos os trabalhadores. E se a gente sabe que o trabalho é muito e tem pouca gente, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos usar o nosso tempo de forma sábia. E a gente só vai saber se a gente está usando o nosso tempo de forma sábia, se a gente analisar quais têm sido as nossas prioridades. O que nós temos priorizado nos nossos dias, durante o nosso dia. Uma vez eu levei um choque de realidade quando me mostraram quanto tempo eu estava gastando em uma rede social. Eu não sabia que dava para ver isso. E quando eu olhei, misericórdia, quanto tempo perdido. Tempo que eu poderia estar investindo no meu espiritual. Quanto tempo você tem perdido? Nós temos muito trabalho para fazer, temos muitas vidas para ganhar. Olha quantas cadeiras vazias tem ao nosso lado. Cada cadeira vazia dessa é uma vida, é um tempo perdido. Nós precisamos investir tempo, da mesma forma como investir o tempo em você. Você só está sentado aqui hoje porque alguém investiu tempo de joelhos, orando pela sua vida, intercedendo por você, jejuando. Esses esforços que têm valor eterno, muitas das vezes nós temos deixado de lado. Nossos dias, nosso tempo é exprimido pelas nossas tarefas, rotinas diárias. Mas deixa eu te falar, se tudo que a gente estiver fazendo não for para honra e glória do nosso Deus, nós estamos perdendo o tempo. Se o seu trabalho não está sendo para glorificar o nome de Deus, você está perdendo o tempo. Se os seus dias não estão glorificando a Deus, você está perdendo tempo. Não temos mais tempo para perder. O nosso tempo é um bem precioso. Mas a boa notícia é que, se você chegou aqui nessa noite,
é porque Deus está te dando uma oportunidade. O tempo que passou a gente não vai conseguir trazer de volta. Mas nós vamos ganhar tempo se nós investirmos nas coisas do alto. Quanto tempo você perdeu a não abrir a sua boca para falar de Jesus para a sua família, a mostrar Jesus na sua casa, a mostrar Jesus para o seu vizinho, no seu trabalho? Na academia, onde quer que você esteja, Deus hoje Ele te dá uma oportunidade de você começar novamente. Chega de gastar os nossos dias simplesmente acusando, mostrando o que fulaninho, cicraninho faz de errado. Nós precisamos gastar tempo mostrando o que Jesus fez pelas nossas vidas. Se você chegou aqui e até hoje estava desperdiçando o seu tempo, esse é o tempo de recomeço. Hoje é um dia de recomeço. Esse é o ano do recomeço para a sua vida. Então recupere o tempo perdido. Algo que me alegra muito é ver os testemunhos da volta do encontro. Mas não somente aqui, mas no dia a dia. Pessoas que começam a mostrar em suas redes sociais o tempo perdido em amar a sua família, tempo de qualidade com os seus filhos, tempo de qualidade com a sua família. Nós não temos mais tempo a perder. Chegou o tempo da gente recomeçar. Chegou o tempo da gente recomeçar. Deus hoje nos dá a oportunidade da gente recomeçar. E entendendo que esse é o tempo do recomeço, em terceiro lugar, reaja às acusações do diabo. Em Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo ele não era indiferente de mim e de você. Paulo, pense num cara que sofreu, foi ele. Mas com sua vida ele nos ensina a não desistir, a permanecer, a reagir. O diabo o tempo todo tenta nos deixar presos, nos limitar a não sair da cama, a não sair de casa, a não reagir às dificuldades, a simplesmente se entregar, a simplesmente desistir. Paulo expressa os pré-requisitos para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente está dizendo que a gente confia nele, porque foi o amor ao Pai que fez com que Jesus fosse até a cruz por mim e por você. Foi a confiança no amor de Deus para com Ele. Quando nós confiamos no amor de Deus, nós não desistimos. Nós simplesmente mostramos, demonstramos, nós vivemos. Mas pastor, o que é então o bem que Paulo está dizendo?
O bem não é o conforto, não é a riqueza, não é a saúde. É a conformidade a Cristo. O bem é estar bem com Cristo nos dias bons e nos dias maus. É ter a certeza que a glória dele vai ser manifestada. Não simplesmente quando nos convém. Porque o diabo, o tempo todo, 24 horas sem cessar, está apontando o dedo na nossa cara e dizer que nós não vamos conseguir. O tempo todo dizendo, tá vendo? Aquele meu servo ali, nem serve a teu Deus, mas ele tem de tudo, vive do bem e do melhor. O tempo todo ele está jogando mentira na nossa cara, colocando mentira para que a gente caia nessa cilada. Mas os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vai vir, meu irmão, tempestade, vai vir a fornalha, vai vir o que for, mas se a gente confiar na palavra e não acreditar nas mentiras do diabo, nós continuaremos firmes para a honra e glória do nosso Deus. É hora da gente fazer o diabo se lamentar em tocar num filho de Deus. Chegou a hora da gente mostrar que ele fez uma má escolha. Porque o rei Nabucodonosor, quando ele deu uma brechada na fornalha, ele viu 4 homens. E não foi apenas 3 homens que colocamos ali dentro para ser queimado? O pessoal, foi apenas 3. Eu estou vendo 4 cantando, louvando. Chegou a hora da gente mostrar o Deus que nós servimos. Chegou a hora da gente mostrar que as mentiras do diabo já estão fracassadas sobre as nossas vidas. Se você acusou, se você magoou com palavras ou entristeceu alguém, dá tempo ainda de se arrepender. Faça uma autoanálise. Olhe para dentro de você agora, nesse momento. Qual momento você deixou de demonstrar o amor de Cristo e simplesmente xingou, acusou, brigou, discutiu, fez questão por algo que não ia fazer diferença para você? Com a palavra de Deus no nosso coração e com o Espírito Santo como nosso mestre e com o apoio daqueles que estão do seu lado, pessoas qualificadas para te ajudar, porque eu vou te dizer, não é todo mundo que está pronto para te ajudar, não é todo mundo que está pronto para escutar um problema, uma dificuldade que você está passando, nem todo mundo está pronto para te dar um conselho. Tem pessoas que estão ao seu lado apenas para ficar sabendo a desgraça e o problema que você está passando. Mas eu tenho certeza que aqui, nessa família, nós temos líderes, nós temos pessoas prontas, qualificadas, para estar te ajudando nessa caminhada. Você não está só. Se você ainda não conheceu uma célula, você está perdendo tempo. Tem uma casa de apoio pronto para te ajudar. Pessoas normais que passam por dificuldades igual a você, que está pronto para segurar a tua mão e caminhar junto.
para a gente concluir, fica uma pergunta de reflexão. Quais passos nós estamos dando? E os passos que nós estamos dando está sendo para ajudar ou simplesmente destruir o nosso próximo? Nossa caminhada, nós estamos estendendo as mãos ou simplesmente acusando quem está do nosso lado? Olha para essa pessoa que está do seu lado, com muito amor, com muito carinho. Fala para ela: você pode contar comigo. Olha para outra que você ainda não viu hoje: você pode contar comigo. Fica de pé no seu lugar. Nosso chamado como cristão é nos tornarmos um exemplo, resplandecer a glória, a graça, a misericórdia de Deus para as pessoas. Essa é a nossa missão. É as pessoas olhar para a nossa vida e ver um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que cuida, que acolhe. Essa é a nossa responsabilidade. Então nós precisamos sempre lembrar de não apontar e sim ir acolher, de não perder mais tempo e investir tempo nas pessoas e reagir às acusações do diabo. Deixa eu contar uma história para vocês. Existia 2 irmãos, um menino e uma menina. Certa vez o menino brincando na garagem da sua casa. Eu não sei qual foi a brincadeira, mas ele acabou matando o pato da sua casa. E aí naquele momento ele, assustado, sem saber o que fazer, ele simplesmente tentou esconder aquilo que ele fez. Mas no canto, a sua irmã estava olhando. E naquele momento ele ficou aperreado, sem saber o que fazer. E ela começou a usar isso como uma forma de se aproveitar da situação. Ou seja, tudo que ela não queria fazer, ela ameaçava o seu irmão de contar para sua mãe aquilo que ele tinha feito. E aquilo fez com que aquele menino ficasse prisioneiro, escravo de sua irmã. E tudo que ela não queria fazer, ela ameaçava: eu vou contar para a mamãe o que você fez. E ele, por muito medo, ele passou dias e dias assim, sendo escravo. Mas teve um dia que ele não aguentou mais. Teve um dia que ele não aguentou mais e simplesmente abriu o coração para sua mãe e contou tudo o que tinha acontecido. Certo dia, a mãe chegou para a filha e disse: olha, vai lá na venda e compre isso. E ela simplesmente olhou para o irmão e: quem vai é você. Ele simplesmente encheu o seu pulmão e disse: eu não vou. Ela: como assim você não vai? Se você não for, eu vou contar para a mãe o que foi que você fez. Ele, mais uma vez, ele encheu o seu pulmão de coragem, ousadia, e disse: eu não vou. Se você quiser contar, pode contar.
E ela foi lá. Mãe, ele fez isso, fez aquilo, outro. A mãe simplesmente... Eu sei. Eu já sabia disso. Naquele momento, o menino ele se viu livre das acusações e pôde desfrutar da sua liberdade. Nessa noite, nós temos a oportunidade de fazer isso, de simplesmente abrir o nosso coração para Deus, abrir o coração para Ele, confessar para Ele tudo aquilo que tem nos prendido e desfrutar da liberdade, não viver mais escravos da mentira do diabo, porque você chegou até aqui hoje e na sua cabeça pode estar passando agora a lembrança: meu Deus, eu não tenho mais jeito, a minha família não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, as portas não se abrem no meu trabalho. Essa é a mentira que o diabo tem levantado para a sua vida. Mas deixa eu te falar, hoje você tem a oportunidade de encher os seus pulmões, abrir o coração para Deus e se rasgar para Ele, e entregar para Ele toda a sua confiança. Não perder mais tempo sendo escravo de uma mentira, escravo de algo que faz com que você não viva aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então, sem perder tempo algum, eu vou te fazer um convite. E se você chegou aqui nessa noite e nunca entregou a sua vida para Jesus, e por hoje quer dar fim às mentiras que o diabo tem colocado sobre a sua vida, você vai levantar a sua mão e entregar a sua vida para aquele que tem a resposta, tem a solução para tudo. E eu vou contar de 1 até 3. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, você vai levantar a sua mão e deixar com que Ele tome conta. E você vai ver como é maravilhoso desfrutar da verdade, em viver na sua palavra, em viver livre de qualquer mentira e acusação sobre a sua vida. Tanto você aqui como você também no campus online. Após essa contagem você vai escrever aí: eu aceito, eu volto. E você vai viver o pleno evangelho de Deus. É uma vida livre, sem acusação, sem peso, sem fardo. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Onde está a primeira vida que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão.